Boa noite. O meu nome é Alexandre. Sou morador de Juazeiro do Norte, que fica no estado do Ceará. Venho compartilhar com vocês a história de um senhor que era meu amigo. Ele, por sua vez, passou por um caso terrível, que só veio à tona depois que soubemos de onde veio suas cicatrizes, que, diga-se de passagem, eram enormes e bem feias. Bom, trabalhei por muitos anos em uma transportadora. Lá fiz amigos a quais tenho amizade até hoje. E infelizmente o seu Lima já não se encontra entre a gente. Porém, antes dele partir, aprendemos muito com suas histórias. E seu Lima tinha um apelido que todos da empresa conheciam, que era Cotoco. E o motivo vocês já devem saber o porquê. Ele não tinha um braço e parte da sua orelha era arrancada. Brincávamos chamando ele de Cotoco e surdo, que ele só ouvia de um lado essas coisas. Todos sabiam que era por causa de um acidente, só não sabíamos que acidente era. E foi num dia enquanto a gente descansava o almoço que soubemos da macabra e trágica história do seu Lima. Estávamos todos no pátio da empresa conversando e falando de histórias, até que tocamos no assunto do lobisomem. Seu Lima ficou ouvindo todos contando seus relatos, e logo foi a vez dele contar o seu causo. E me desculpem se faltar algum detalhe, mas tentarei ao máximo relatar o que ouvi da própria boca do senhor, que brigou com um lobisomem. A história do seu Lima começa assim. Vejo vocês brincando com minhas deformidades e lembro da minha juventude. Eu era um rapaz afoito, brigava e brincava com todo mundo lá no interior. Meus parentes me falavam que um dia iria entender que a vida não era feita só de brincadeiras, e que me comportaria no dia que ficasse entre a vida e a morte. E não estava demorando para isso me ocorrer. Estão vendo esse braço aqui que está me faltando? E essa orelha deformada que eu tenho? Não foi acidente e nem nasci assim. Saibam que o responsável por isso foi um lobisomem. Acreditem ou não, briguei com um há muitos anos atrás. Só então que percebi que os meus familiares estavam certos. Certa vez, lá no interior, estavam precisando de gente para descarregar caminhão, que era o serviço que eu fazia na época, e fui junto com os conhecidos. Lá tinha gente de tudo quanto era canto, que vocês nem imaginam e nem querem saber como foram para aqui. Bom, mas assim como em todo lugar, lá tinha os trabalhadores e os preguiçosos. Mas tinha um sujeito que se destacava dentre os demais. O homem, além de não querer trabalhar, queria ganhar mais que os outros. Eu, folgado como era, fiquei jogando piadas para esse homem. Até que um dia ele me deu os empurrão achando que eu ia ficar calado, mas caí no braço com ele. Foi cada tabefe que a cara dele ficou toda inchada. Separaram a nossa briga e continuamos o serviço. O homem me olhava com a raiva que dava para sentir o seu ódio, mas nem me importei com a cara dele, já que fui eu quem ganhou a briga. Mas foi aí que cometi o pior erro da minha vida. Resolvi deixar pra lá e esqueci toda aquela história. Terminei o serviço e continuei a minha vida, trabalhando na roça como sempre fiz, até aquela noite da minha briga. Certo dia fui convidado para ir num bar com os amigos. Bar esse que sempre íamos para ver jogos de futebol e curtir um forró. Aceitei o convite e ficou combinado da gente ir às 7 da noite. Então o tempo passou e a noite logo chegou. E lembro bem da minha mãe me falar de uma angústia que estava sentindo aquele dia. Eu nem desconfiei de nada, mas ali era um possível aviso do que iria acontecer, já que dizem que mães sentem essas coisas. Bom, me vesti e logo me encontrei com os amigos, e seguimos todos a pé para o bar. Era uma caminhada de 20 minutos. Era um pouco longe, mas por conta do lugar em que a gente morava sem interior, tudo era assim. Mas depois de encarar aquela estrada de chão só com a luz da lua, enfim chegamos no bar. E o forró até que estava bom. Os meus amigos pegaram a mesa e lá ficamos até pouco mais das 9, hora em que tudo começou. Não tem um homem que brigou comigo e que apanhou? Pois é, esse sujeito apareceu por lá, me encarando direto e não falando nada. Eu estava de boa na minha, mas ele queria briga.
e pisou no meu pé quando passou perto de mim. Depois que ele fez aquilo, eu fechei a mão e começamos a brigar ali mesmo. Mas logo o pessoal separou e fomos um para cada lado. O infeliz daquele homem, mesmo tendo apanhado, falou que na manhã do dia seguinte a minha boca ia amanhecer cheia de formiga, porque vida eu não tinha mais. Depois da jura de morte, ele deu as costas e foi saindo. Mas continuei no bar esperando pelo homem, para ver se ele era tudo aquilo mesmo. Meus amigos me chamaram para casa, mas eu quis continuar ali, e foi o pior erro da minha vida. Depois da meia-noite, quando já não tinha ninguém no bar, fui obrigado a me retirar porque o dono já ia fechar. E minha sorte de uma tragédia maior não ter acontecido foi naquela hora, pois o dono do bar me deu uma peixeira e disse para eu ter muito cuidado, porque o homem poderia estar na mata me esperando. Aceitei de bom agrado a faca e disse que entregaria no outro dia, e saí para vir até a minha casa. E foi então que tudo aconteceu. Andando sozinho e bem rápido com a peixeira na cintura, nem vi ou ouvi de onde aquele bicho saiu, pois só senti como um abraço de mãos peludas me derrubando no chão, e algo abocanhar e logo arrancar um pedaço da minha orelha. Quando me dei conta, já estava me esvaindo em sangue, e aquela criatura já se preparando para me dar outro golpe. Mas fui me defender com o braço. Pra quê? O bicho mordeu e não soltou mais. Soltou só depois que deu umas 5 facadas no pescoço dele. Com sangue quente, nem senti, mas já estava sem o braço. Aquele infeliz levou junto com ele. Sangrando e clamando por ajuda, eu corri o mais rápido que pude. Mas logo o bicho voltou e ficou no pega e não pega atrás de mim. Só parou quando fui me aproximando da minha casa, onde meu pai já havia com a foice para me defender. E assim como veio, aquele ser macabro foi embora sem deixar rastros. Eu desmaiei assim que cheguei na minha casa e só fui acordar horas depois. Já estava no hospital e sedado, de tão grave que foi o meu caso, que foi registrado como uma briga de bar. Só que não foi isso. Após sair dali, peguei trauma da onde eu morava, pensando que o bicho a qualquer momento me atacaria. Mas por Deus, isso nunca me aconteceu. Contei a todos do que tinha me atacado, e uns acreditaram, mas outros não, pois eu era afoito e brigão, e muitos acharam que poderia ter sido uma briga de bar, mas não foi. O que me atacou aquela noite foi um lobisomem. Quando ouvi aquela história, fiquei muito assustado, mas alguns amigos não. Acharam que era mentira do seu Lima, mas creio que ele não teria motivos para fazer tal coisa, e vi a verdade nos seus olhos. Bem, por muito tempo fiquei pensando nessa história, e hoje estou aqui contando para vocês. O seu Lima se foi há muito tempo, mas ainda lembro do seu macabro encontro com um lobisomem.